Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Tranquilo? Então tá bom. Hoje nós vamos falar sobre as atividades, né, que eu passei na última aula. Vou resolver todas elas. Aproveitem para pegar uma calculadora para acompanhar os cálculos, tá? E também fiquem com o material, né? E estudem o material, que eu ainda percebo que alguns ainda têm um pouco de dúvida com relação aos cálculos, porque tem algumas respostas incorretas, tá bom? Então eu vou fazer bem devagar os três exercícios, né? E eu vou começar a falar sobre padronização de soluções, preparo e padronização de soluções, que é o próximo assunto, para finalizar praticamente o conteúdo dessa disciplina, tá bom? As fórmulas de cálculo para normalidade são essas mesmas, tá? São as que eu já passei. Então vocês usam sempre essa fórmula para cálculo. Acho que é mais fácil, né? Então, essa fórmula a gente já explicou, né? Ela está aqui, mas nos exercícios eu vou estar utilizando sempre essas fórmulas. Às vezes eu passo, né, o equivalente grama vezes o volume para cá, multiplicando pela normalidade, para a gente achar a massa. Muitas vezes a gente precisa calcular a massa, depois transformar em volume, caso o reagente seja líquido, né? Então é basicamente só isso. Então vamos lá. Primeiro exercício aqui que eu passei, qual o volume necessário de ácido fosfórico para preparar 250 ml de solução a 0,25 normal? Os dados, né? Densidade 1,87 e pureza 85. Claro que eu não dei aqui, né, a massa molar, mas a gente pode até pegar na internet a massa correta lá. E a massa da internet é 97,994. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar esse valor. Se quiser também, usa a tabela periódica e faz as contas, sem problema, tá? Bom, esse exercício tem 4 partes até chegar no volume. Primeiro, cálculo do equivalente grama. Praticamente todos os exercícios a gente tem que calcular o equivalente grama. O equivalente grama de um ácido, a gente conta o número de hidrogênios do ácido. Então a gente tem 3 situações, né? Número de hidrogênio, número de OH, né? Hidroxila, ou a carga do cátion ou do ânion, tá? Quando for um sal. Então a gente tem um ácido que é H+, a gente tem uma base que é o H-, ou a gente tem um sal que não é base nem ácido, tá? Então a gente tem essas 3 situações. E eu dei 3 situações para vocês calcularem. A primeira é do ácido. No caso aqui o H3, então o K igual a 3, tá? Então no cálculo do equivalente grama vai ser a molaridade, vou aumentar um pouquinho, tá? Deixa eu botar a tela cheia aqui, vai ficar melhor, eu acho. Ficou melhor. Então no caso a molaridade dividido pelo K, que dá 32,664, 97,994 dividido por 3, 32,664. O cálculo da massa do H3PO4, a gente precisa da fórmula, né? A massa dividido pelo equivalente grama, já calculado aqui em cima, vezes o volume. Então, a massa vai ser a normalidade vezes o equivalente grama vezes o volume. Eu joguei esse termo aqui para lá, tá? Multiplicando. Então, ficou tudo multiplicando. Foi dado a concentração 0,25. O equivalente grama a gente calculou aqui em cima, 32,664. E 0,25 é a 250 ml ou 0,25 litros, tá? Multiplicando os 3 números, a gente chega em 2,0415, tá bom? Então é a massa de H3PO4. A gente precisa aplicar a fórmula da pureza, né? Para a gente chegar na quantidade ideal que a gente tem que pesar por o reagente ser impuro. Então 2,0415 está para 85, x está para 100. X é igual a 2,4
2,4018. 2,4018, tá? Essa é a massa considerando a pureza. Como o reagente é líquido, nós não vamos pesar ele no laboratório, nós vamos pipetar, tá? Usar um instrumento de volume. Esse instrumento de volume, então a gente vai ter que passar para volume, né? Precisamos da densidade, que é 1,87, tá? Então, densidade igual a massa sobre volume. Volume, passando para cá, vai ficar volume igual a massa sobre densidade. O volume a ser pipetado vai ser 2,4018, né? Dividido por 1,87. Volume igual a 1,3 ml. Então essa é a resposta do exercício 1, tá bom? No exercício 2, também um reagente líquido, porém é uma base agora, tá? O hidróxido de amônio. Qual o volume necessário de hidróxido de amônio para preparar 200 ml de solução a 0,2 normal? Dados a densidade 0,88 e a pureza 32. A massa molar do hidróxido de amônio, ela também eu peguei da internet, mas você pode calcular aí, né? 35,04 e o número de hidroxila aqui no caso é 1, tá? Então a gente tem aqui, né? 35,04 dividido por 1, no caso fica 35,04. Nesse caso, o equivalente grama é igual a massa molar, porque só tem o número é 1 aqui no caso, tá bom? Segundo passo, cálculo da massa de hidróxido de amônio, NH4OH. Então a gente tem normalidade igual a massa dividido pelo equivalente grama vezes volume, tá? A massa então fica normalidade vezes equivalente grama vezes volume. Então, substituindo tudo, né? A normalidade é 0,2, o equivalente grama 35,04 calculado aqui em cima e o volume também é 0,2, tá? Ou 200 ml, né? Aqui no caso. 0,2 vezes 35,04 vezes 0,2. A gente acha uma massa de 1,4016, tá? Essa é a massa. O reagente não é puro, então a gente tem que aplicar o cálculo da pureza. A pureza é 32%, então 1,04016, né? E está para 32, x está para 100. X deu 4,38 grama. Cálculo do volume de hidróxido de amônio vai ser a mesma coisa, né? Volume igual a massa sobre densidade, né? Vem da fórmula da densidade. O volume vai ser 4,38 gramas, que deve ser pesado, dividido por 0,88. Aqui deu 4,98 ml. Se você fizer na calculadora, eu aproximei para 5. Porque no laboratório o equipamento é de 0,1 ml. Então 4,98 não seria possível a gente pipetar. Por isso que a parte da padronização das soluções é importante. Por quê? As soluções não são puras, alguns reagentes não são puros, e também alguns reagentes eles são líquidos. Não dá para a gente ter uma exatidão na sua molaridade, na sua concentração. Então a gente precisa fazer a padronização contra amostras que têm alta pureza e podem ser pesadas. Tá? Então por isso que existe o preparo e a posterior padronização. Seria uma certificação daquela concentração calculada, tá bom? Qual a massa necessária de sulfato de amônio? Agora é um sal, tá? Para preparar 500 ml de solução a 0,5 normal. Dados, pureza 90%. Tá? Isso é meramente hipotético, tá? Eu coloquei 90% só para a gente calcular. Imagina um reagente bem impuro, tá? Cálculo do equivalente grama seria a massa molar dividido pelo K. Nesse caso, não é nem um sal, não é nem um ácido, nem uma base, tá? É um sal. Como é um sal, a gente tem aqui NH4 2. Esse 2 aqui é do NH4, tá? Então, esse 2 aqui na fórmula, essa fórmula está melhor, que o 2 está para baixo aqui. Esse 2 é a carga do
no caso a carga, tá? Então aqui vai ficar 2, né, para neutralizar 2 NH4 para neutralizar um SO4. Então a carga maior aqui é do SO4 menos 2, precisa de 2 desse. Então esse número 2 é o número K que nós vamos usar, tá? É o número que neutraliza as cargas. Aqui é mais 2, né? Esse conjunto aqui fica mais 2 e esse aqui fica menos 2, mais 2 com menos 2 dá 0. Então é só a gente pegar o maior aqui no caso, que é o menos 2, do SO4, por exemplo, que também vai ser o mesmo 2 que a gente vai colocar aqui. No sal é um pouco mais complicado. Quando é ácido de base é mais fácil de fazer as contas, tá? Então, vamos voltar aqui, né? A massa molar do sulfato de amônio, 132,14. Peguei na internet também. E o K é igual a 2 por causa do SO4 aqui, menos 2, ou do 2 mais 2 desse conjunto aqui, tá? Porque o NH4 é mais 1. Só que preciso de 2 NH4 para neutralizar um SO4, tá? Então, de qualquer jeito você pegar aqui, ou esse 2 que está aqui em cima, embora ele não esteja escrito aqui. Aqui é menos 2, aqui é mais 2, tá, gente? Então, ficaria 132,14 dividido por 2, que dá 66,07. Cálculo da massa do sulfato de amônio. A massa que a gente quer calcular. Normalidade foi dado, o equivalente a gente calculou e o volume foi dado também, tá? Então, a normalidade é 0,5, o equivalente é 66,07, calculado aqui em cima, vezes 0,5, que é o volume de meio litro, tá? Calculando tudo, deu 16,5175 gramas, tá? Cálculo da massa considerando a pureza. Então, a pureza de 90%. 16,5175 está para 90, x está para 100. X é igual a 18,3528 gramas. Posso arredondar para 18,35? Nesse caso não, viu, gente? Porque conforme o reagente é sólido, a gente tem condições de pesar, dependendo do laboratório, normalmente está em 4 casas. Então a gente usa as 4 casas porque a balança tem 4 casas. Na hora de pesar, às vezes tem alguns desvios, a gente não consegue pesar exato isso aqui não, mas a gente chega aproximado a esse valor, mais aproximado possível desse valor, tá bom? Então ficaria esses 3 exercícios aqui, a resolução deles. Eu não vou passar mais exercício hoje, mas vocês tentam consertar os exercícios que vocês erraram. Então fica isso de tarefa para vocês, tá? Fazer a correção dos exercícios, que é de grande valia. Aí vai ficar o material, eu vou imprimir e vou deixar lá no canal, tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre padronização de soluções, mas de uma maneira mais rápida. Eu vou passar as reações mais importantes do laboratório. Eu sei que vocês já estudaram reações químicas, fala de dupla troca, simples troca, adição. Esquece isso aí por enquanto, tá? No laboratório a gente precisa de 4 reações, são as básicas de análise, para análise química, tá? Para experimentos, aí tudo bem. Mas para análise química de laboratório, a gente tem basicamente 4 só. Neutralização, que envolve um ácido e uma base e um ácido aqui na ordem, né? É o hidróxido de sódio, que é uma base, e o HCl, que é um ácido, formando um sal mais água, tá? Essa aqui é a que a gente vai estudar, neutralização. Por isso que ela está primeiro aqui. Depois a gente tem outras 3. Uma aplicação aqui na neutralização deixa eu pensar aqui. Algum produto químico que você queira controlar a quantidade de soda num produto, por exemplo, dosagem de soda, você faz através do HCl. Você tem uma amostra desconhecida de soda e tem uma padrão conhecido de HCl. A partir do padrão você determina a concentração do desconhecido e calcula, tá? Então é uma análise muito importante, é feita, por exemplo, comprimido de ácido acetil salicílico, AS, que a gente bebe, né? A gente toma como medicamento. O ácido acetil salicílico é um ácido que pode ser dosado com hidróxido de sódio. Então a gente consegue determinar se no medicamento tem a dosagem correta
do ácido usando o hidróxido de sódio. Então, uma análise aí bem interessante, né? Tem várias aplicações aqui. Reação de precipitação também. Esses outros três eu só vou explicar, mas nós não vamos trabalhar, não dá tempo, tá? Reações de precipitação. No caso aqui, uma reação do nitrato de prata com cloro. É uma análise interessante aqui que forma... Aqui não, eu esqueci de colocar, mas aqui forma esse produto é insolúvel em água, ele forma um precipitado. A água fica turva, tá? E essa propriedade da precipitação, ela é explorada para calcular a quantidade de cloro de uma amostra, né? Por exemplo, cloro em água mineral pode ser calculado por essa reação. Reação de oxirredução, onde envolve a mudança de valência, né? Ou oxidação e redução de espécies, né? No caso aqui, uma análise de ferro com permanganato de potássio, né? Muito clássica aí, que a gente consegue determinar o ferro em água através do permanganato, formando aí, tendo uma oxidação do ferro e uma redução do manganês, tá? Mas a gente só vai, é como eu falei, essas três aqui elas são importantes, mas a gente vai estudar essa. O princípio serve para as outras três, é o mesmo princípio, tá? E reação de complexação, que é, no caso, dureza da água. Não sei aí, vocês uns são de São Paulo, outros são de Piracicaba, né? Então, no interior a água ela apresenta muita dureza. E a gente consegue analisar a quantidade de cálcio da água, que é a dureza, ou magnésio, através de um ligante. No caso aqui, o ligante muito utilizado é o EDTA. Ele tem uma parte da molécula que ela é um ligante e forma complexo com os metais, tá? Essa propriedade é estudada também para complexação. Análise de dureza é uma das análises principais aí da complexação, que é a análise mais conhecida que utiliza esses princípios aí, tá bom? Lembrando que a análise de neutralização é a que a gente vai estudar, mas os cálculos servem para as outras análises perfeitamente, tá bom? Bom, desse material era isso que eu ia passar. Eu vou passar mais um outro hoje. Deixa eu achar ele aqui. Que fala sobre solução padrão. E eu vou passar a titulometria, mas eu vou deixar mais para vocês lerem, tá bom? E a gente vai retomando esses assuntos mais para frente. Então vou passar mais esse aqui. Modo de leitura, deixa eu ver esse modo de tela cheia. Aqui ficou melhor. Esse material aqui, eu não sei porque ele ficou virado. Na hora de visualizar, tem que ou virar seu celular ou dar algum comando para ele ficar, girar o horário para ele ficar certo. Ele ficou virado, tá bom? Na hora de imprimir. Eu não consegui corrigir isso. Bom, solução padrão. É uma solução na qual a concentração do soluto é conhecida com grande confiabilidade. Então, a gente está aprendendo a fazer as contas, né, de cálculo de soluções. Então, a massa que a gente precisa, o volume que a gente precisa. E aí a gente tem a solução padrão, que ela é utilizada justamente naquelas situações onde eu falei, cálculo de uma amostra, né? É uma solução de concentração exatamente conhecida, que é indispensável para realizar análise por titulação volumétrica, né? A gente tem aí 4 tipos de titulação volumétrica que eu falei. Essa solução é utilizada para a determinação da concentração do analito. O analito é a sua amostra desconhecida, tá bom? As concentrações da solução padrão são estabelecidas de duas formas que dependem do tipo de padrão que foi utilizado: padrão primário e padrão secundário, tá bom? Padrão primário é o reagente com alto grau de pureza que serve como referência de titulação. Requisitos para um padrão primário: alta pureza, 99% mínima, fácil obtenção, dessecação e conservação, estabilidade atmosfera, não deve ser higroscópico. O que é higroscópico? Absorve água. Deixa eu pensar uma coisa na casa da gente que absorve água.
Por exemplo, pão francês. Pão francês fica borrachudo, não fica? Pão francês é higroscópico. Ele, quando ele está seco, é uma delícia comer, né? Ele fica bem crocante. Depois, com o passar do tempo, ele fica mole. O mesmo acontece com o biscoito, a bolacha, né? Aquela bolachinha de maisena é a mesma coisa. Ela é higroscópica, tá? Não tem jeito. Deve ser bastante solúvel, o padrão, e baixo custo, tá? Custa barato. Massa molar grande para minimizar o efeito do erro relativo da pesagem do padrão. Também. Então, os requisitos básicos aí para um padrão primário. No laboratório, os padrões que a gente vai estudar primários são o bifitalato, que é um padrão ácido, bifitalato de potássio, eu acho, bifitalato de potássio, é um padrão ácido, e um padrão alcalino, que é interessante, é o carbonato de sódio, tá? Que são dois padrões que são utilizados em análise como padrão primário. Nós vamos estudar o bifitalato com o hidróxido de sódio. Uma vez que a gente calibrou, né, a gente padronizou o hidróxido de sódio, ele pode ser utilizado como padrão para padronizar o ácido no caso. Tá? Então a gente padroniza o hidróxido, depois ele vira um padrão também. Tá? Ele vira um padrão secundário, mas pode ser utilizado. É um reagente cuja pureza pode ser estabelecida por análise química e que serve como referência na titulação. Ou seja, a gente analisou o padrão secundário, né, que não atende esses requisitos, mas uma vez que ele foi analisado, ele vira um padrão que pode ser utilizado. Tá? Então, o que nós vamos estudar aqui nas próximas aulas vai ser padronização do NaOH, que é um padrão secundário, tá? Com o bifitalato de potássio, que é um padrão primário. Tá? O NaOH, o padrão secundário, ele é higroscópico, não pode ser padrão primário. Absorve CO2, ele reage com o ar atmosférico também. Tá? Ele tem todas as características que não são adequadas. Porém, a hora que você faz a solução, fecha, guarda num frasco plástico, ela vira um padrão que pode ser utilizado para calcular outras coisas. Tá? Sendo que esse padrão ele tem uma validade aí de 6 meses. Né? Você tem que datar, rotular ele corretamente, a rotulagem. Eu acho que tem aí as boas práticas de laboratório com relação a rótulos, né, que vocês devem estar estudando, e de rotular corretamente, não deixar sem rótulo esse padrão, com a concentração calculada padronizada, tá? Que nós vamos aprender a fazer. Preparo da solução de NaOH. Como preparar? Preparar uma água a solução com água recém-fervida. Uma massa aproximada do reagente é pesada, dissolvida em água, previamente fervida e fria, para obter uma solução de concentração próxima à desejada. Preparar a solução a partir de diluição de uma solução estoque. Uma solução estoque de 50% é preparada e deixada em repouso. Soluções mais diluídas podem ser preparadas a partir de alíquotas da solução estoque em água previamente fervida e fria. Então, temos dois métodos: pesagem direta da massa e uma solução, a diluição de uma solução. Tá? Tem dois métodos. Eu acho que provavelmente a gente vai falar direto da pesagem direta, tá bom? Bifitalato de potássio é essa substância química aqui, orgânica, mas ela tem um caráter ácido, tá? Pureza dela 99,95. A massa molar dela, uma coisa interessante aqui, tá? Aí vocês podem estar me perguntando, professor, tem OH, mas ela não é uma base? É que em orgânica a gente tem aqui, ó, esse OH e O aqui, esse grupamento é um grupamento carboxílico, então é um ácido carboxílico, tá? Então isso aqui é um ácido sólido, tá? Ele é sólido. Por ter muitos átomos de carbono, ele se torna sólido. Então, a pureza dele é 99,95, massa molar 204,22. Dessecado, ele deve ser dessecado a 110 graus por 1 a 2 horas para eliminar a umidade. Resfriamento e conservação no dessecador. Tá? Essa é a prática para preparar o bifitalato de potássio.
A padronização da solução de NaOH com bifitalato de potássio é uma reação ácido-base. A base é o NaOH e o ácido é esse ácido bifitalato, que é um ácido carboxílico. Tá? Então a base vai reagir com o ácido. E aí o que vai acontecer? Vai se formar um sal. Ó. O Na vem aqui, ó, no OH, onde ele vem aqui. Ó. Ele desloca esse hidrogênio aqui, formando água. Então forma um sal mais água. Tá certo? Então, onde prova que isso aqui é um ácido mesmo. Tá? E a reação, ela como é um hidrogênio só aqui, ó, o K, no caso, é 1. Tá? Então ficaria fácil. A normalidade dele, a gente divide por 1. Tá bom? E no caso aqui do ácido, da base, também é 1. Tá? Então a normalidade fica 1 normal para 1 normal, dando 1 para 1. Então até facilita as contas, né, porque ficaria diretamente essa relação de 1 para 1. Depois a gente vai fazer algumas contas de padronização, começando pela NaOH. Depois a gente vai padronizar. A partir do NaOH, vamos padronizar um ácido com 2 hidrogênios, para a gente conseguir utilizar essa questão da normalidade também, tá? Que foi aí bastante estudada por vocês. E também vou explicar com molaridade também, que alguns laboratórios trabalham com cálculos de molaridade, né? Inclusive a normalidade ela já é uma coisa mais extinta, né? Nos ensinos, né? Hoje modernos não se ensina mais normalidade, mas ela ainda alguns laboratórios de indústrias ainda utilizam, porque muitos técnicos são antigos, né? Vamos dizer assim, os supervisores de laboratório ainda são do ensino mais clássico, onde se falava de normalidade. Muitos métodos ainda constam normalidade. Então, por isso que eu estou ensinando também. Vou ensinar o cálculo das duas formas para vocês, né? Vou dar essas ferramentas para vocês, vocês decidem aonde vocês vão, o que é melhor em cada caso, tá bom? Então, por hoje era só isso aí, tá, pessoal? Até mais.